Gustavo Uribe, vamos voltar os olhos a Brasília e todo esse impasse sobre o IOF. Teve desfecho hoje, a gente volta um pouquinho, algumas horas atrás, para contar para você uma apuração minha e da Gabriela Prado, de que o presidente Lula telefonou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, nesta quarta-feira, depois que o deputado federal subiu o tom contra o pacote de medidas apresentadas pelo governo numa alternativa ao aumento de impostos sobre operações financeiras. Nós conversamos com fontes do governo no Palácio do Planalto a informação de que, nesse telefonema, o presidente buscava pacificar a relação com a Câmara e entender o nível de insatisfação com as medidas alternativas. Ele também perguntou ao Hugo Motta sobre a contrariedade publicizada ali numa coletiva de imprensa de dois partidos da base, que formam agora um caminho para uma federação, União Brasil e o PP. Auxiliares do presidente dizem que o presidente vê influência do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e do senador Ciro Nogueira na postura do presidente da Câmara em relação ao pacote. Nesta quarta-feira, como nós trouxemos aqui para vocês ontem, o PP e União Brasil, partidos da base que ocupam ministérios, criticaram abertamente essas alternativas propostas pelo governo federal ao aumento do IOF. As duas siglas rejeitaram medidas sugeridas que envolvem o aumento de tributos e vão se reunir para fechar a questão contra o texto do Executivo. Depois de uma longa reunião no domingo, 5 horas, explicando a Haddad, a cúpula do Legislativo e a líderes partidários o que viria nessa MP alternativa ao decreto do IOF, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que não tinha compromisso em votar essa medida provisória. Quando depois alertou sobre as propostas, dizendo também que havia uma reação muito ruim no Congresso Nacional a essa apresentação do Fernando Haddad. Na quarta-feira, Hugo ainda disse que a função dele não é atender a projetos políticos. Bom, voltamos ao Palácio do Planalto para entender qual foi a reação dos ministros palacianos, da articulação política sobre essa fala de Hugo Motta. Basicamente, a articulação política está tentando, junto aos líderes e ao presidente das casas, também Davi Alcolumbre, evitar uma derrota do governo nessa votação. A ministra Gleisi Hoffmann tem dito a interlocutores que compreende o tom adotado, a reação do presidente Hugo Motta, tratada como uma resposta política no Planalto e ao setor privado, que reagiu de pronto negativamente às propostas de Fernando Haddad. Há no Planalto também a percepção de que a demora sobre a liberação das emendas impositivas, aquelas de pagamento obrigatório, atrapalharam essa discussão sobre o pacote de Fernando Haddad, mas a promessa da Gleisi Hoffmann é que vai resolver tudo neste fim de semana, com a expectativa de que o clima fique um pouco melhor. Agora, a gente está falando isso antes da decisão da reunião de líderes, que a gente abriu nossos bastidores para vocês, trazendo essa informação em primeira mão da maioria das lideranças de votar na próxima segunda-feira a urgência, que é praticamente o passe para votar o mérito, o conteúdo de um projeto que derruba o decreto do governo sobre o IOF. Decreto esse que é visto como resposta política à insatisfação de lideranças no Congresso Nacional com a forma como o Fernando Haddad lidou com esse decreto do IOF. A gente conversou mais cedo, Gustavo Uribe, aqui com o doutor Luizinho, que é o líder do PP, e ele explicava para a gente que sim, há reações ao formato, né, as medidas que foram apresentadas sobre a elevação do IOF, mas muito também sobre a forma de Fernando Haddad apresentar essas medidas sem antes ter consultado o Congresso Nacional. Vai avançar o mérito, eu digo, a derrubada de fato desse decreto? Até agora não. A promessa neste momento é dar um susto no governo. Veja só o clima como está. Terrível. E o Lula tem que pegar o telefone, ligar para o Hugo Motta, ligar para Deus e o mundo, porque o Palácio do Planalto está desorientado. Não teve efeito nenhum, inclusive.